Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu vou abrir um pouquinho da minha caixa de Pandora aqui, dia que está começando a nossa imersão de análise fundamentalista, e eu vou mostrar um dos indicadores que eu gosto muito de olhar quando eu pego o cenário mais amplo, que é exatamente o indicador de dividendos quando eu olho o índice como um todo. E para que eu uso isso? Não é para comprar a ação A, ou ação B, ou ação C. É para mostrar como tudo está barato, como a Bolsa Brasileira hoje é sim uma oportunidade. Então, não percam, logo depois da vinheta a gente já começa e aí vocês vão dar uma olhada nesse estudo aqui que eu fiz com a plataforma da Economática. Já já a gente começa aqui. Bom, pessoal, eu acabei falando um pouquinho da imersão de análise fundamentalista ali no início, na introdução do vídeo, e hoje a gente está começando essa imersão, hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, hoje a gente vai ter análise de Ambipar, tá? E amanhã análise de Bradesco, e depois na quarta-feira é uma aula especial sobre indicadores que eu vou mostrar as armadilhas que existem para aquelas pessoas que só olham indicadores, que vão nessas plataformas automatizadas. Às vezes a plataforma até está com o número certo, mas você precisa tomar cuidado com aqueles números que tem algumas pegadinhas ali no meio. Bom, agora vamos começar aqui, vamos falar sobre dividendos, que é o que interessa, que é aquele indicador que eu gosto muito, e é um indicador que provavelmente vocês já conhecem também, que é o Dividend Yield. Né? Para quem não sabe ainda, Dividend Yield é o valor do dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Tá? A única coisa é que na Economática eu coloco o preço inicial, porque é o dividendo que a pessoa realmente conseguiu se ela tivesse comprado lá atrás. Né? Quando a gente usa essas plataformas, normalmente ele vai pegar o valor atual e vai aceitar que no futuro as ações vão distribuir o mesmo valor de dividendos. Tá? Então tem essa pequena diferençazinha. Então, quando vocês forem olhar em plataformas automatizadas ou aqui numa plataforma mais profissional. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje é que o dividendo ele aumenta se as empresas melhoram os resultados e distribuem mais, ou se as ações caem, ou um mix dos dois também. Né? Por quê? Porque como é dividendo dividido pelo preço da ação, se o dividendo aumenta e o preço fica constante, o dividend yield sobe. Se o dividendo fica constante e o preço cai, o dividend yield sobe. Se o dividendo cai e o preço cai uma proporção maior, o dividend yield sobe também, tá? Então, esses pontos são importantes da gente olhar. Então, eu vou começar aqui, vocês vão ver que é uma planilha bem completa aqui, tem todas as empresas do Ibovespa aqui, tá? Iguatemi até Cogna aqui, ó. Tá? E aí aqui tem a participação delas no índice, participação do Ibovespa, ó, tem médios com 0,04%, mas vai ter a Vale talvez aqui ó, com 16,42%, isso não interessa para o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que eu gosto sempre de ver é essas 5 colunas aqui. Né? Então se eu selecionar tudo isso aqui, ó, eu vou ver que há 4 anos atrás o dividend yield médio era de 3,48%. Há 3 anos atrás o dividend yield médio era de 4,08%. Há 2 anos atrás, que era a pessoa comprando na euforia de 2019 até o final do Covid, o yield é 2,47%. Por quê? Porque ela comprou caro em 2019 e o dividendo nos anos seguintes já não foi tão bom assim. Um pouco por causa do preço e um pouco por causa daquela redução de lucro. Se eu pegar há 1 ano atrás, já teve alguma recuperação, porque os preços não subiram, mas as empresas começaram a gerar lucros maiores. Então foi para 3,93. Então você vê que até agora ainda é o 3 anos, né? E agora a gente vê 4,69% de yield, que é esse número que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que esse 4,69% parece pouco, mas a gente está falando de um índice que tem 91 ações e que tem mais 16 ou 17 ali que não pagam dividendos e que estão entrando com zero nessa média. Tá? Então, se eu pegar e colocar as empresas que realmente pagaram dividendos, esse yield já sobe e já sobe bem. Então eu vou até botar aqui do maior para o menor, vamos pegar todas aqui, ó, dentre as que pagam.
ó, já pula para 5,55%. Então, quer dizer, as empresas de dividendos do Ibovespa, colocando todas no mesmo peso, né, o que também seria um erro, se você pegar Petrobras, Vale, bancos que têm maior yield, tem maior peso no índice também, então se você ponderar ainda, você ainda tem um yield maior, mas mesmo se você botar no mesma coisa, você vai ter 5,55%, o que é um valor bastante expressivo, até porque você pega ali empresas que ainda são de crescimento, que pagam pouco dividendo no total. Uma coisa que eu acho bacana da gente dar uma olhada é a mediana aqui também, tá? E a mediana do dividend yield, ela mostra as empresas em si. Então, quer dizer, quando a gente pega a mediana do dividend yield, a gente vê que tem 12 empresas, tá, que nos últimos 5 anos estão pagando aí mais do que 6% na mediana, tá? Se a gente pegar a média, que aí você tem aqueles valores igual 40% da Petrobras acaba puxando muito para cima, você vai ter muito mais. Você vai ter aqui, ó, 20 empresas pagando acima de 6%. Por que a gente fala tanto do 6%? Porque o 6% foi um número que ficou muito conhecido depois do livro do Décio Bazinho, Faça Fortuna com Ações, que é muito baseado em dividendos. Ele falava sobre comprar empresas com yield superiores a 6%. E então essa média aqui mostra que mesmo empresas grandes, elas passariam nesse indicador, né? Então quais seriam essas empresas aí? Ó? Taesa, Petrobras, Copel, Bradespar, a outra Petrobras, CSN, SLC, Vibra, Semig, Telefônica, Itaúsa, BB Seguridade, Cirela, Engie, né? Vale, CPFL, Santander, Banco do Brasil, Energias do Brasil e Gerdau Metalúrgica. Então, essas 20 empresas, elas passariam, por exemplo, por esse critério de yield acima de 6%. Isso não é nos últimos 12 meses. Isso é na média dos últimos 5 anos, o que é melhor dos últimos 12 meses. Se eu pegar dos últimos 12 meses, vocês vão ver que é um número maior ainda. Na verdade, um pouquinho maior, 21 só. Tá? Ainda tem um aqui 5,99 que é a Dexco. Aí a pessoa vai falar assim, bom, então, se hoje está num bom momento, é porque as ações caíram muito, e então quem investiu nos últimos 5 anos não teve um bom retorno, né, Daniel? E aí é que mora o perigo, né? Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou esperar a bolsa cair mais para ganhar dinheiro. Cara, vocês já devem ter ouvido falar isso, talvez até vocês estejam pensando nisso nesse momento. Então, eu vou mostrar agora, tá, a pessoa que comprou lá atrás e ela resolver vender agora, que é um momento péssimo para vender, mas vamos imaginar que ela venda agora, mas ela tenha ficado por 5 anos. Então, eu vou mostrar o retorno aqui de 60 meses das ações. Tá? Vou mostrar primeiro aqui com dividendos e juros sobre capital próprio, e depois eu mostro sem dividendos e juros sobre capital próprio. Tá? Vamos pegar as empresas que já estão aí há mais de 5 anos, obviamente. Não adianta a gente pegar CSN Mineração, Carrefour, Suzano, Suzano depois da fusão com a Fibra, né? Vibra, Redditor, Açaí, enfim, são empresas que têm menos de 5 anos, mas que já estão no índice. Então a gente tira essas empresas e começa aqui da PetroRio. PetroRio que teve um retorno espetacular de 3.318%, uma exceção à regra, até porque ela não distribui dividendos. Tá? Mas é uma exceção à regra. Algumas pessoas vão falar assim, eu quero ver quanto Magalu está caindo. E aí você vai ficar passado ao ver que Magazine Luiza está aqui, ó, com 158% de alta. Ué, mas a Magazine Luiza não caiu de R$24 para R$2,50? Como é que ela está positiva 158%? Deve estar errado. É porque antes ela subiu tanto, mas tanto, mas tanto, que mesmo assim a pessoa que comprou há 5 anos atrás ainda está 158% positivo em Magazine Luiza.
Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é assim, mesmo nesse período que o Brasil teve crescimento pífio, problema de cair 4% o resultado ali, o crescimento em 2020, Covid, que teve Joesley Day, que tem agora o problema internacional dos juros nos Estados Unidos e nos mercados desenvolvidos, mesmo com tudo isso, a gente ainda teve, tá, 9 empresas que subiram nesse período mais do que 300%. A gente teve 20 empresas que subiram mais do que 200%. E a gente teve 34 empresas que subiram mais do que 100%. Tá? Para falar do positivo, a gente teve aqui 60 empresas que subiram nesse período e só 16 empresas que caíram. Isso mostra o quê? Mostra como a bolsa é resiliente no longo prazo. É porque as pessoas não esperam o longo prazo. As pessoas elas querem resultado agora. Se eu for para o retorno em 12 meses, você vai ver que esses números se perdem. Se eu pegar aqui e botar retorno em 12 meses, quantas empresas estão no positivo? Só 19. Todas as outras estão no negativo. Quer dizer, umas 60 e poucas, 70 estão no negativo. E por quê? Porque você resolve comprar e vender tentando achar qual é o melhor momento. Tá? Por dividendo, esse é o melhor momento, que não significa que daqui a um ano não vai ter um momento melhor ainda. Ou que os lucros das empresas vão cair e esse momento atual vai se desfazer e a bolsa vai estar a 90 mil pontos. Também pode acontecer. E aí com dividendo menor ainda. Tá? Não é muito normal, mas pode acontecer também. Então você tem que estar disposto a correr esse risco para você investir na bolsa. Não tem jeito. O que a gente pode mostrar é longo prazo tá bom e o indicador de dividendo tá ótimo. Isso a gente pode mostrar para você. Agora, se isso vai se concretizar sim ou não, é o risco da renda variável. Uma outra questão aqui que eu acho que é importante é o seguinte. Vocês sabem que eu gosto muito de Itaúsa, né? E Itaúsa não teve os melhores momentos nos últimos 5 anos. Então, mesmo assim, quando a gente pega aqui Itaúsa, nos últimos 5 anos, olha só que bacana que é a gente ver. Né? O principal bancão nos últimos 5 anos foi Santander com 66%, Itaúsa teve 55% de alta, o Itaú Unibanco 50% e o Bradesco 47%. Mesmo assim, Itaúsa subiu 55%, somando dividendos e juros sobre capital próprio. Se você não somar, só subiu 13% em 5 anos. Alguma coisa em torno de 2%, 2,5%. 55% no juro composto deve dar alguma coisa em torno de 9% ao ano. É óbvio que não é excelente, mas para um período ruim da Itaúsa, se bobear, ela ainda está até acima da Selic, por exemplo. Então, essa resiliência eu gosto muito para uma parte da minha carteira que tem a ver ali com o núcleo da carteira. Tá? A mesma coisa aqui Ipera, por exemplo, 60%. A Engie Brasil é outra que eu gosto de botar no núcleo da carteira também. Né? Então, são empresas que acabam sendo bastante resilientes. Essa é uma outra coisa que eu queria mostrar. E quando a gente tira dividendos, né, a pessoa resolve gastar os dividendos ao invés de reinvestir eles. Aí você já está nessa outra coluna daqui. Né? Essa última coluna daqui, ela mostra que ao invés de 7 empresas acima de 300%, passa para 5. Ao invés de 20 empresas acima de 200, acaba sendo só 12. Né? 100 empresas, 100% eu não lembro quantas eram as empresas, mas agora é 28, é um número menor. E as positivas, que eram 60, cai aqui, nem caiu tanto, caiu para 56 só no total. Tá? Mas é o dividendo, mas mostra como é importante os dividendos. Outra forma de você ver como é importante os dividendos seria fazer aqui uma subtração entre os dois. Né? Vocês vão ver que tem empresa que você perderia uns 100% aqui de alta só por causa dos dividendos. Quais delas? Por exemplo, Petrobras, que está pagando muito, seria uma dessas. Né? A outra Petrobras aqui, qual é essa outra aqui? Vale, que também está pagando muito dividendo, Copel, que pagou muito dividendo. Então, essas empresas que pagam muito dividendos, é importante que vocês, né, reinvistam esses valores. A Bradespar é a principal aqui, em termos de perda por causa de dividendo. Tá? Enfim, gente, em todas elas é óbvio que você vai perder alguma coisa.
né? Afinal, a gente está falando de uma coisa que há mais, nenhum dividendo tira dinheiro teu. Então, é claro que qualquer empresa que pague dividendos, você vai estar perdendo se você não reinvestir esses dividendos. Tá? O cálculo melhor não seria essa subtração também, para as pessoas que são mais matemáticas, mas é só para facilitar aqui para a gente mostrar nesse vídeo de hoje. Bom, gente, eu queria aproveitar aqui para dizer que o mercado está muito favorável para fazer novos investimentos. Tá? Isso tem vários indicadores que mostram, esse aqui é um deles. Há umas 2 semanas atrás eu mostrei um outro em um vídeo de sábado. E eu estou mostrando isso por quê? Porque eu acho que é um momento ímpar, não para você pegar dica, tá? Igual eu estou falando aqui, igual às vezes eu boto no vídeo de quarta, porque esses momentos mais voláteis é o melhor momento para você aprender. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso na pele lá atrás. Eu vivi em 2000, 2001, 2002, a bolsa só caía e aí eu vendia no prejuízo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu demorei ali uns 5, 6 anos mais ou menos para entender como é que funcionava o mercado de ações. Então eu comecei em 1994, eu só fui ganhar consistência e ganhar dinheiro lá em 2005, que eu já estava sabendo o que eu estava fazendo. Você não precisa passar esses 6 anos, por exemplo, porque nesses 6 anos eu perdi muito dinheiro. Eu sempre falo do case da Light, eu falo de outros cases também que eu acabei perdendo dinheiro, algumas estratégias que eu tive que eu perdi dinheiro, e você não precisa passar por isso, né? Eu poderia ter chegado no nível que eu estou hoje há 5, 6 anos atrás, por exemplo, se eu tivesse conhecimento desde o início. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer a imersão da análise fundamentalista e começa hoje, dia 20, 21 e 22 de junho. Tá? Então, agora, 8 horas da noite, a gente vai ter essas 3 aulas. Vamos fazer análise de Ambipar, análise de Bradesco e uma outra aula sobre indicadores. E mesmo que você não tenha Ambipar e Bradesco, eu garanto que você vai aprender bastante sobre o mercado. Por quê? Porque, eu não tenho Bradesco, eu tenho Itaú. Cara, mas tem tudo a ver, o que vai Bradesco é Itaú. Entendeu? Eu não tenho a Ambipar, eu tenho outras empresas. O que a Ambipar tem em termos de modelo de precificação de crescimento, cabe, tá? Em Magazine Luiza, cabe em Via Varejo, cabe em Cogna, cabe em várias empresas aí que precisam e dependem de resultados futuros. Então não se fixa na empresa que eu estou analisando. Tenta se fixar no conhecimento. Por que eu estou falando isso? Você já deve ter percebido, né? Você deve ter um grupo de amigos. Nesse grupo de amigos deve ter aquela pessoa que sabe um pouco mais e a pessoa que sabe um pouco menos. Quem é que está mais tranquilo hoje? Quem sabe mais. Porque o cara que tem conhecimento está vendo isso como oportunidade. O cara que entrou agora na bolsa está tendo que correr atrás. Ou senão ele está vendendo tudo e está voltando para a renda fixa. Que ok, dependendo do perfil que você quer, do risco que você tem, etc., é até melhor que você faça isso do que você fique comprando na alta e vendendo na baixa com medo. É até melhor. Mas assim, eu imagino que se você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa interessada em bolsa de valores, você é interessado em ações. Então, você deveria buscar conhecimento. Os mercados de baixa, que são os mercados que eu chamo de acumulação, são aqueles melhores mercados para que você aprenda. Porque aí você vai ficar tranquilo. Entendeu? Agora o que você deve buscar não é rentabilidade, é tranquilidade. O que você deve buscar não é rentabilidade, é estratégia. E é isso que a gente quer mostrar nessa imersão, tá? Eu não vou me alongar muito aqui para o vídeo não ficar tão grande assim. Abraços a todos, bons investimentos. Onde está o link da imersão? Aqui na descrição do vídeo, tá? Ou se não, entra aqui 8 horas. Mas quem entrar no link da imersão aqui vai receber no e-mail os avisos de notificação e vai receber também os PDFs das aulas. Né? Então amanhã você vai estar recebendo o PDF da primeira aula, depois de amanhã da segunda aula e depois de amanhã da terceira aula. Então é isso, gente. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.